Deixa ser como ela vem, não queira controlar. Não tente pôr todas as coisas no lugar. Deixa ser como ela quer, ela sabe onde é e não vai te machucar. Mas se você não entender, pode pôr tudo a perder. Deixa rolar. Ela aparece da TV, eu quero só eu e você. Agora ela dança, rebola, balança. Ela gosta de sambar, ela me paralisa só de olhar. Ah, deixa eu beijar. Ela passa, eu chamo, reclamo, peço pra ela ficar. Ela me sinaliza, pode chegar. Ah, deixa eu beijar. 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 Paulo Leonel no Pod Life. Roda a vinheta. Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordinhão. A gente está agora no Pod Life. Ô Paulo, que prazer ter você aqui. Tanto tempo. Quanto tempo, hein, Bordião? É verdade. Você sabe que antes de sentar aqui para bater papo, Tamires falou para mim que você, no momento de conquista, agora vocês já estão juntos há um tempo, você mostrou essa canção para ela. Verdade. Cara, eu fiquei tão feliz porque eu acho que as pessoas não têm noção de como pra gente é legal ouvir isso. Assim, saber que em algum lugar, eu poderia te conhecer ou não, em algum lugar alguém pega uma canção minha e mostra para quem ela quer amar, né? Verdade. Porque você estava numa fase de... acabou de conhecer, Sim. Então é uma fase de conquista, é uma fase em que a gente está mostrando para o outro o nosso melhor, Verdade. Aquilo que a gente gosta. Cara, e você mostrar, deixa rolar para Tamires, cara, sensacional. Eu gosto muito dessa música. Cara, que legal. E bom demais te ver, cara, assim, nessa vibe aqui, que a gente já esteve em tantas outras. É verdade. Quantas histórias, né? Não é? Muito bom, cara. E muito bom. Fico feliz que agora a gente mudou de posição, né? Sim. Muitas vezes, quem não sabe, muitas vezes ele que me dirigiu em vários projetos aí que a gente fez ao longo aí da nossa vida. Programas de TV, comerciais, institucionais. E aí, assim, ter você aqui nessa posição, assim, com esse teu projeto de música tão bacana. Obrigado. Assim, é gratificante, né? Legal. E assim, já começando, né, para a gente falar um pouquinho, como que surgiu essa aptidão? Você já gostava de música, você já tocava, mas agora você está focando bem nesse projeto de cantor. Sim. Conta um pouquinho como é que foi. Cara, eu sempre cantei e toquei, desde muito cedo. Eu sempre gostei desse instrumento, do violão, porque eu tinha tios que tocavam violão, que tocavam piano. Então, isso é uma coisa ligada à minha infância. Ver pessoas tocando e cantando. Eu me lembro de muitas coisas ligadas a isso desde muito pequeno. Desde fazer apresentações nas festas de família, para os convidados, dublando Michael Jackson,
tocando com a minha irmã. Então, é desde aí. Eu, adolescente, participei de alguns movimentos na Igreja Católica, os encontros de adolescente, e lá eu tocava na banda, que era a galera que tocava nos violões, tocava as canções. Então, tocar e cantar é desde sempre. Eu, quando comecei a trabalhar no que eu trabalho, né? Trabalho em televisão, eu deixei um pouco de lado, lá longe. Comecei a trabalhar em TV, cara, assim, efetivamente em 94. Foi quando eu fui trabalhar na 20 TV. Eu me dediquei àquilo ali, mas nunca deixei de tocar e cantar. Eu resolvi fazer já contei essa história, as pessoas, meus amigos sabem. Sim. Eu resolvi fazer uma fita cassete para dar de presente para minha mãe. E essa fita cassete acabou virando um CD pela Niterói Discos. Daí em diante, eu achei que eu fosse viver só disso, porque no CD tem uma música que eu classifiquei para um festival de música na Globo, fui cantar o Abacate, fui semifinalista do festival, e eu achei que eu fosse ficar famoso, eu achei que eu fosse viver de música, que eu fosse virar um artista conhecido e tal, não sei o quê. E aí eu fiz um monte de show, Teatro Municipal de Niterói, Teatro da UF, cantei em vários lugares. Mas eu acho que esse desejo meio doido, eu acabei me frustrando, porque eu encontrei muita dificuldade de fazer isso acontecer naquela época. E eu nunca deixei de trabalhar na TV. E nesse momento, eu resolvi, diante dessa dificuldade de ser tudo que eu hoje sou também, porque eu sou meu cantor, meu produtor, meu compositor, meu divulgador, eu sou tudo, eu tenho que fazer. Sim. Eu tenho uma equipe ainda. Eu já tenho algumas pessoas com quem eu trabalho junto, mas ainda não tenho essa galera toda ideal de se ter. E aí, cara, eu resolvi focar no meu trabalho. Eu já era casado, já tinha uma filha pequena e a televisão me proporcionou viver de acordo com isso que eu também amo. Eu sou diretor de televisão, eu gosto de fazer isso, eu vivo disso. A televisão paga os meus boletos, graças a Deus. Mas, em 2021, eu me reencontrei com... Não que eu tenha deixado de falar, sempre falei com o Léo, mas eu me reencontrei de um jeito muito especial com o Leonardo Moço, que é meu parceiro no nome. Eu fui na casa dele tocar. Já tinha muito tempo que eu não tocava para pessoas que eu não convivia, que eu nunca deixei de tocar na minha casa, para amigos, em festinhas e tal. Tocava na igreja também, né? Também. E aí eu fui lá. E lá aconteceu um negócio muito doido, porque eu toquei canções que as pessoas conheciam e quando eu toquei uma canção minha, uma pessoa ficou emocionada e me perguntou de quem era a música. Eu falei, minha. Ela perguntou, nossa, que linda, não tem outra. Você tem mais música? E aí o marido dela falou assim, você ainda faz música? Ainda toca, Leonel? Eu falei, cara, pouco. Aí ele falou, cara, você devia tocar mais. E aí eu cantei várias canções minhas nessa noite. E quando foi todo mundo embora, ficamos eu e o Léo, ele me falou do desejo de fazer uma coisa lá na casa dele, que tivesse música, comida e tal, e daí nasceu o nome. E no dia seguinte, quando eu tive uma epifania nessa noite, porque quando amanheceu o domingo, essa pessoa que está aqui na sua frente nasceu em mim. Ela já estava aqui, ela sempre existiu, mas ela estava relegada a um outro plano dentro de mim. E aí, domingo, eu acordei Paulo Leonel Franco, esse cara que está fazendo show,
esse cara que está fazendo o nome, esse cara que voltou a fazer um monte de música, esse cara que fez Deixa Rolar. E te deve dar um prazer enorme. Não, né? bicho, é uma loucura, porque eu sou isso aqui. Eu sou esse cara, eu sou essa criança aqui, cantando e tocando e me divertindo fazendo isso. E aí eu voltei a cantar para as pessoas, fizemos já são 16 eventos já, de lá para cá. E aí comecei a fazer um monte de lugar, Sala Nelson Pereira, fiz o Rival abrindo o show do Cezinha Belliene, do Nel Samba, fiz Teatro Teatro do Gay Lussac, o antigo Teatro da Praia no Rio. Vou fazer agora 17 de maio, lá no Barra Point, no Espaço Provocações. E você que está vendo assim, num outro tempo, que internet é isso, né? A gente fica aqui. Então, eu estou falando hoje, no momento que a gente está gravando, é 30 de abril, e eu vou fazer show dia 17 de maio. Talvez você esteja vendo isso na segunda-feira que antecede o show. Com certeza. Mas se você está vendo depois, ou está vendo daqui a sei lá quantos anos, está registrado. Então, eu voltei a fazer isso, e eu e o Léo caímos dentro do nome. Eu comecei a compor de novo, comecei a fazer canções. Essa música que você gosta, ela fala da minha relação com a música. E como é que ela surgiu? Essa música surgiu assim. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Léo Jaime com o Roberto Carlos. Léo Jaime entrevistando o Roberto Carlos. E o Léo Jaime perguntou ao Roberto Carlos se ele compunha usando da inspiração ou da transpiração. E o Roberto Carlos respondeu... Quando eu ouvi a pergunta, eu falei assim, cara, engraçado, eu sou um compositor da inspiração, mas eu também sou um compositor da transpiração. Eu divido. Então, por exemplo, eu sempre fiz jingles também. Então, os jingles lá da TV, o da Bem Mais TV eu que fiz, o da Boas Novas eu que fiz. Às vezes, uma amiga minha querida, Pita, recentemente tinha que fazer um trabalho para um órgão governamental e tinha que ter uma música que orientasse as pessoas a não beberem no carnaval. Então, eu fui para a casa dela, ela me deu um briefing, eu levei meu violão, e aí nasce, for dirigir, não beba, não queira ser vacilão. Então, assim, nasce também de uma transpiração. Eu tenho um objetivo. Sim. Pablito e o Pirulito, que está no YouTube também, que são canções minhas para criança. Pablito e o Pirulito, eu fui brifado pelo André Samuel e eu compus as 10 canções, letra e música, de acordo com o briefing que ele me dava. Então, sabe, cara, pensa uma música que fale de criança que fica olhando para o céu, que vê desenho nas nuvens. Ele dava as ideias. Né? Às vezes eu sonho acordado, olhando as nuvens no céu. É tanto desenho engraçado. Eu corro para pôr no papel. Eu vejo uma foca que salta e põe a bola no seu nariz. Então essa coisa de descrever o que eu vejo faz parte da minha maneira de compor. Deixa rolar é isso, porque inspiração pura. Eu estava com meu violão, fazendo só isso aqui, ó. Pode parecer louco, mas só de fazer isso aqui, que não é nada demais, é um sol e um dó, eu falei assim, cara, tem uma música aqui que ela precisa vir, porque eu vou fazer uma música a partir disso aqui. Isso eu pensei. E aí, quando eu pensei isso, eu misturei na minha cabeça a necessidade de fazer com que ela viesse e de fazer logo para eu não perder. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, deixa ser como ela vem, falando para mim, não queira controlar, não tente pôr todas as coisas no lugar.
Porque eu queria pegar as palavras e colocar dentro das notas da música. Sim. Deixa ser como ela quer, ela sabe onde é e não vai te machucar. Eu não ia sofrer, não preciso sofrer para fazer música. Mas se você não entender, pode pôr tudo a perder. Deixa rolar, deixa vir. Ela aparece da TV, por quê? Porque aí entra a maluquice de fazer uma coisa que você acha que você já ouviu em algum lugar. Essa música é minha? O próprio Léo Jaime falou isso, que assim, essa música é minha? Eu já ouvi essa música? Isso é plágio? E aí eu pego meu telefone, quando acontece isso, eu boto ele ligado e aperto para gravar e gravo tudo. Então tem isso. Ela aparece da TV, eu quero só eu e você, eu e a música. Agora. E aí, como Tamires entrou na sua vida, a Karen também entrou na minha. E a Karen, como musa, elas são nossas musas, isso é muito legal, né? Uhum. Ela também entrou no meio da história para me levar para outro lugar, que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, porque veio, ela dança, rebola, balança, ela gosta de sambar, ela me paralisa só de olhar, deixa eu beijar. Mas não tinha nada a ver com Karen, era música. Então, eu penso de novo. Ela passa, a música tá passando, eu chamo, reclamo, peço pra ela ficar, ela me sinaliza, pode chegar, deixa eu beijar, deixa eu te beijar também, música, sabe? Deixa eu beijar. E as pessoas acham que isso é pra mulher, como você achou lindamente, e que bom que achou. Eu acho profunda essa música. Que bom. Então, assim que inspira, eu não sei como. Agora, outras... Vem assim também, me lembrei disso, isso também, entenda, não estou me comparando a ninguém de jeito nenhum, porque cada um é um, mas são as histórias que eu ouço e que de algum modo eu vivo. Então, por exemplo, eu vi uma vez Djavan, também num podcast, dizer que a filha dele ligou para ele e falou assim, pai, achei um pedaço de música aqui abandonada numa gaveta, umas fitas tuas. Cara, eu achei tão legal, tão bonito assim. Aí ele, manda para mim. Aí ela mandou para ele. E aí ele ouviu, era o início de Oceano. Nossa. Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão. Um clássico. Um clássico abandonado numa gaveta do Djavan. Caramba. Então... Às vezes, eu revisito o meu telefone, o meu gravador, porque tá lá. Então, outro dia eu achei isso aqui, ó, no gravador, assim, ó. Se eu não fosse um homem só, e se não fosse minha essa dor. Tava só isso lá. Se eu não fosse um homem só, e se não fosse minha essa dor. Aí eu ouvi isso e falei, cara, que viagem é essa? Por que eu fiz isso? Nem lembrava. E aí ela virou, e se eu pudesse só andar por entre humanos loucos como eu, será que eu tô voltando pra casa? Correndo entre edifícios onde não tem mais ninguém sonhando. Será que eu ainda preciso da estrada? Vivendo desse vício de querer cantar pra alguém me olhando. Aí vira isso, cara, é muito doido. Então, inspiração... Vem, eu aproveito. Transpiração, normalmente quando eu tenho que trabalhar, ou quando... Porque as músicas, elas não saem inteiras.
Então, eu me inspiro, mas eu transpiro na hora de entender como é que eu vou fazer aquilo ali. É uma mistura, né, de inspiração, transpiração. E é sempre, Bordinhão, de coisas que eu vivo, que eu sinto, que eu vejo, que eu escuto, sabe? Algumas histórias que eu vejo, né? Então, assim, eu estava conversando com uma amiga minha também, que se separou, e, e eu ouvi a história e fiquei com aquilo na cabeça, e tive um papo com minha filha mais velha sobre isso, sobre relacionamento, sobre se separar, essas coisas assim, sabe? Isso acaba te inspirando Isso acaba inspirando e trazendo ideias, né? traz, sabe, eu não sei de onde que é, sabe, essas, de onde vêm essas palavras, né? Sabe? Eu acordei, eu conversei muito e acordei de madrugada, ouvindo assim, eu disse adeus, eu levantei 4 horas da manhã e estava ouvindo isso dentro de mim assim, eu disse adeus, você não quis acreditar que eu ia embora. Porra, bicho, que viagem é essa? Peguei o celular e gravei isso baixinho assim, cara entrava do meu. Eu disse adeus, você não quis. Eu acho que ela pensasse que era pra ela, né? Que eu ia embora. E virou, eu disse adeus. Eu disse adeus, você não quis acreditar que eu ia embora, mas você disse mais de uma vez, pode sair e bate a porta, você não faz nada demais, só repete falas tão teatrais. O que eu já sei, a cena dançou, algum diretor gritou corta e acabou. Nossa cena acabou. Chega, deixa, esquece. A gente não merece. Chega, deixa, esquece. A gente não merece mais nós dois. Muito bom. Aí vai, bicho. Caramba, é pura inspiração, né? Nossa, é muito bacana. Obrigado. Isso. É essa viagem louca. É uma viagem doida. Eu vou aproveitar que você deu uma paradinha para anunciar nosso apoiador aqui. Né? Isso você tem que fazer mesmo. Vamos falar da Interfinancial, de planejamento previdenciário. Você que trabalha em vários lugares, principalmente profissionais de saúde, procure essa consultoria. A descrição do vídeo vai aparecer o contato, né, do nosso consultor, que é Jean Ferraz. Não deixe de procurar que vocês vão ter esse apoio. E também tem a ZapMed, que é uma ferramenta de comunicação para você que trabalha com paciente, pode ser qualquer profissional de saúde. É uma ferramenta brilhante e vai ajudar você muito na sua carreira. Paulo? Agora, bicho, que coisa legal, né? Que assim, tu saiu de uma história onde a gente se conheceu. Sim. E tá fazendo isso aqui que é maravilhoso, né, cara? Não é bom isso? Você não se diverte aqui, eu vou né? ser sincero. Né? Eu sou um profissional de saúde. Né? Sim, claro. Sou farmacêutico. Né? Atuei em diversas empresas, trabalhei em várias gestões. Né? Uhum. E esse trabalho é muito gratificante. Da mesma forma que você encontrou a música que estava lá escondidinho, para mim, essa comunicação, como você mesmo viu lá no início, né, quando eu estava fazendo o programa, quando eu fiz os comerciais,
isso só foi crescendo, né? Que legal. Isso dá muito prazer. Não, imagino. E para mim é super gratificante ter você aqui, porque você é um pouco da minha história nessa... Sim, nessa história. Nessa a gente história. estava falando aqui, assim, como você está à vontade, né? Sim. Assim, a gente lembrando, né? Vamos gravar, repete, mas isso faz parte, tá? Você sabe disso. Eu estava falando até para... Eu estava falando para Tamires, né? Você... Bordão, repete. Não, tá bom. Vê o TP, vai lá ver. Corta. Vai. Mas isso faz parte, porque as pessoas acham que, às vezes, a gente faz tudo de primeira, né? E nem sempre a gente faz de primeira. Certo. Mas hoje eu falei isso de manhã para Karen. Cara, é o treinamento que faz você se aperfeiçoar. É a prática que faz você se aperfeiçoar. Quanto mais você treina, quanto mais você pratica, melhor você vai fazer. Não, mas é óbvio, Paulo, que eu também fiz curso de comunicação, mas isso faz parte. Oratória. Claro. Isso foi importante também. Lógico. Você está se municiando de ferramentas para fazer o teu trabalho ser ainda mais legal. Sim. Mas, assim, é essa vibe aí, cara. Não, né? e é legal você dar oportunidade de profissionais de estar aqui conversando, passando os seus projetos, passando a sua história, né? E, de uma certa forma, é uma troca, né? Sim. Uma troca... Você está aqui aprendendo, né? Aprendendo, ouvindo e divulgando. Isso é muito gratificante. Agora, doido o seguinte, ontem, que você botou interrogação na hora que a gente estava se falando pelo Zap, porque eu estava conversando, cara, 5 minutos antes da sua mensagem, com um amigo meu, Ricardo. E eu ia para uma reunião com ele. Quando você mandou a mensagem, eu olhei só Ricardo e respondi: bicho, eu ainda estou agarrado aqui que eu estou fazendo revisão de um programa que vai entrar no ar às 6 horas. Aí você botou uma interrogação. Eu falei, não entendi nada. E falou assim, pô, amigo, eu quero te convidar para ir no meu podcast. Aí eu pensei, bicho, Ricardo, o que é isso, bicho? Ele tá fazendo podcast? E aí, cara, e quando eu olhei, pô, Bordinhão, que legal. E aí, quando eu cheguei na reunião, eu fui logo depois, eu falei a mesma coisa para ele. Falei, pô, Rica, eu estava falando com você, um outro amigo também chamado Ricardo, entrou no circuito. E isso quando eu vi que era você fazendo podcast, você já tinha me falado disso. Na verdade, Paulo, há uns 9 anos atrás, eu fazia nem se falava em podcast nesse formato. Sim. Eu simplesmente ia nas empresas de pessoas que estavam fazendo um trabalho bem diferente, impressionante, que estava trazendo notoriedade, e profissionais. Eu ia com todo o equipamento. E gravava lá. Um bate-papo. Eu já fazia isso. No meu canal, lá, os primeiros vídeos, eu já fazia isso, que é um primórdio do podcast. Né? E eu sentia muita falta disso, porque depois eu acabei me envolvendo muito na questão de empreendedorismo, abrir empresas, e acabei me afastando disso. Mas você dando seringada nos outros também. Eu falei, caraca, bicho. É estética também. Então, eu fiz muito isso e eu sentia falta de fazer isso. E aí, nessa minha reviravolta da minha vida, né, como muitas pessoas têm, falei assim, eu vou resgatar isso. E é lindo, a Tamires foi uma das pessoas que foi uma motivadora. Ela falou assim, pô, legal. Você faz um trabalho tão bacana, por que você não volta com isso? Volta a fazer podcast, volta a dar palestra, volta. Eu estava esquecido na minha vida e eu tinha feito e tinha dado certo. Por que não vai dar agora? Né? Eu tinha feito palestra no Canadá, Estados Unidos, fiz o programa com você, fiz na Band. O nosso amigo Migalski. O Edmilson Migovski, que eu já fiz várias coisas. Eu falei assim, poxa, por que eu vou largar isso? Não vamos resgatar isso, e isso está sendo muito gostoso. Bordinhão, isso tem a ver com uma coisa que isso que você fala mexe muito comigo, porque é isso, essas coisas que às vezes a gente deixa para lá, que são coisas que a gente não pode deixar para lá. Então, eu também ouço muito, hoje em dia, eu já ouvi pessoas me dizerem assim, mas para que você está fazendo isso? Para que você quer cantar? Você acha que você ainda vai viver de música? Pô, você
nessa idade, com essa barba branca, que não é pintada, é branca, você acha que você ainda vai... O que você espera com isso? Para que você faz isso? Eu ouço essas perguntas ainda. A minha resposta é tocar e cantar. A minha resposta é ser quem eu sou. A minha resposta é fazer música. Minha resposta é buscar as minhas plateias. Tocar o coração das pessoas. Tocar o coração das pessoas. Se de algum modo eu puder fazer elas se emocionarem, isso vai ser tão legal, porque eu me emociono junto. Então, eu faço por isso. O que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia. Mas eu vou, sempre que eu puder, tocar num palco, num teatro, numa casa, num evento, num show, com amigos, na praia, onde for, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou fazer música, porque é isso que eu sou, é isso que eu sei fazer e é isso que eu quero fazer. E ponto. E recomendo para as pessoas que, porventura, queiram fazer aquilo que elas querem fazer, que façam. Que façam. Ontem... Nunca é tarde. Né? Não! Nunca é tarde. Não tem isso de tarde. O importante é você ser feliz. Né? Você está feliz agora? Você não está feliz? Estou feliz. E eu acho que isso é importante, você buscar a felicidade, não importa a idade, você vê. Eu também, quando eu te vi tocando, eu falei, caramba, que bacana. Eu já tinha te visto tocando uma vez na igreja. Uhum. E eu já tinha ficado assim bem impressionado. Legal. Né? E eu falei assim, poxa... Porque muita coisa eu aprendi com você, né? Na parte de TV, sim, muita coisa você me ensinou. E isso, quando eu vi, eu falei assim, caramba, ele está fazendo o que ele gosta. Uhum. E isso motiva, sabe? É motivador. Olha aí. Eu acho que as pessoas não devem desistir dos seus sonhos. Isso buscar. Parece uma frase clichê, né? As pessoas não devem desistir dos seus sonhos. Parece um clichê, né, de coach, mas não é. Não é. Não, eu vou Isso é verdade. Não, e tanta verdade que eu vou te falar. Eu tenho uma tatuagem aqui que diz, nunca desista de ser feliz. Eu tenho essa tatuagem há quase 20 anos. Olha. Como eu imaginar que isso teria tanto sentido nesse exato momento? Sim. Né? Que louco, né, cara? Louco isso. Né? Mas isso é maravilhoso, porque... Tudo que é clichê é uma verdade que já foi dita tantas vezes que acaba ou se perpetuando ou se perdendo, mas essa de nunca desistir, isso, cara, faz parte. Faz parte. Quantas e quantas vezes eu acordo cedo, todo dia, eu acordo 5h30, porque eu levo o Maila na escola e depois vou na academia e depois vou trabalhar. Quantas vezes, cara, eu já acordei assim, putz, caraca, tem que levantar, tem que trabalhar. Aí sabe uma coisa que eu passei a fazer? Eu estava falando isso com uma amiga também, com a Camila, outro dia. Eu mudei o meu acordar. Já tem um tempo isso. Não muito tempo, mas já tem um tempinho. Eu antes acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o meu celular para olhar minhas mensagens, como se alguém tivesse passado a noite me mandando mensagem. Para que eu pegava meu telefone para ver mensagem? Eu já acordava assim. Muitas pessoas fazem isso. Aí levava meu telefone para tudo quanto é lugar, de manhã, não sei o quê, bababá. De um tempo para cá, eu abro o olho, a minha cachorra dorme comigo, na minha cama, a Jong. E quando eu acordo, ela acorda também. Ela é o primeiro ser que me dá bom dia. E isso é sensacional, porque os cachorros, não sei se você tem cachorro. Já tive. Já teve cachorro. O cachorro te dá amor incondicional. Sim. Quer dizer, ele tem algumas condições. Que você o alimente, que você leve ele para passear e que você trate ele com carinho. Sim. Mas essas 3 condições são tão fáceis para a gente, né? Para a gente dar para eles, que isso é mole.
Então, quando eu acordo, o primeiro ser que me dá carinho é ela, é o primeiro ser que eu abraço, que eu faço carinho. Eu já levanto e, a partir desse momento, eu começo a orar. Orar. Eu começo a agradecer o que eu sou, quem eu sou, o que eu tenho, onde eu estou, a mulher que está do meu lado, minhas filhas, meu trabalho, minha família. Abri o olho, obrigado, estou respirando, que bom. Tirei o mau humor de acordar da minha vida. Aí, todo o meu trajeto pela casa, que é fazer suco, fazer café, acordar a Mayla, acordar muito a Mayla. Oi, 20 para as 6, 10 para as 6, 6 horas. Mas tudo isso eu faço orando. Aí, eu tinha um outro hábito. Na hora que eu ia beber o café, eu ligava a televisão para assistir coisas no YouTube, já de manhã. Notícia, coisa engraçada. Eu gosto de ver coisa engraçada no YouTube. Eu gosto de rir. Então, eu me amarro. Mas eu ia fazer isso. Eu já não faço mais isso também. Agora, eu abro a porta da minha casa, vou para a varanda, olho a montanha que tem assim, em frente à minha casa, enorme, linda, e olho para o céu e fico, cara, meu Deus do céu, eu preciso muito acreditar em Deus para eu não me perder de mim. Eu preciso acreditar no sobrenatural, porque é uma dificuldade enorme que eu tenho. Enorme. E então eu preciso dessa conexão. Aí, bicho, cara, quando eu vou pegar o telefone, que aí eu já tenho que pegar mesmo, né? Porque eu já conheço, às vezes, a mandar mensagem para as pessoas com quem eu trabalho, elas já sabem, eu mando cedo porque eu estou acordado, mas não é para elas lerem, é para elas lerem na hora que elas forem acordar. Mas eu já saí sim. Então, essa sua tatuagem, né? A minha, cara, eu tenho 11, mas essa aqui, arar e orar. O Manga, que é o pastor da minha comunidade, da Betânia Barra, o Manga, uma vez na casa dele, num grupo pequeno, ele falou sobre arar, que é você preparar o campo, você passar o arado para jogar suas sementes, para tratar. E ele falou que o cara que está conduzindo o arado, ele não pode tirar a mão do arado. Então, isso ficou muito forte, assim, isso me marcou muito. E orar. Porque se você só orar, pode acontecer aquilo que você está pedindo? Pode. Mas orar vem de oração. Orar e agir. Então, arar e orar. Eu boto a mão no arado, brother, todo dia. Eu vou pro meu campo lá. Semente, 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 semente. Isso mesmo. Não é? Terra, terra, terra. Aí o que eu faço, Senhor? Cara, faz chover nesse campo aqui, para essas sementinhas brotarem da terra, para elas virarem aquilo que eu plantei, para eu poder colher e arar de novo, plantar de novo. Quase um mito de Sísifo, né? Nosso amigo que empurra a pedra para cima, aí a pedra rola, aí ele empurra a pedra para cima. E você plantando uma hora. Eu espero que sim. Eu creio que sim. Exatamente. Por isso que eu não paro, por isso que você não para. Exatamente. Você não está aqui... Da mesma forma que você falou assim, para que isso? Eu recebo isso também. Para que isso? Mas para mim tem muito significado. E é isso que importa. Né? Paulo, eu queria... Desculpa, porque essa pergunta não é sobre você. Ih, bati aqui, hein, Natan? Essa pergunta não é sobre você. Essa pergunta é sobre o outro. Quando alguém te pergunta isso, para quê? É porque ele não sabe o que tem que fazer.
É porque o outro, quem está te perguntando, quem está olhando para você, por que você quer fazer isso? Você está perdido. Você, você não sabe fazer. Ou, pô, você não faz bem. Igual um doido agora, o Carlos Henrique, que trabalha comigo, me lembrou, me mandou assim, um doido foi lá no podcast que eu dei entrevista lá para os meninos, e escreveu assim, um hater. Eu acho maravilhoso, né? Já ter hater é maravilhoso, né, bicho? Pô, caraca, os haters já pintaram na minha vida. Aí o maluco... Tamires. Aí o maluco escreveu lá assim, um absurdo esse senhor Paulo Leonel. Me marcou. Ele se acha um diretor major de Hollywood. Cara, eu me acho mesmo. Que se eu não me achar, querido... Quem vai achar? Exatamente. Então, isso tem que se valorizar. Como assim, sabe? Agora, eu não fico triste nem deprimido quando eu sou criticado e também procuro não ficar envaidecido quando eu sou elogiado. São duas armadilhas. Né? Você me lembrou uma história. Lá no início da minha carreira, assim que eu me formei, eu tenho o primeiro site de farmácia do Brasil particular. Assim que começou as internet, eu comprei um domínio farmacêutico virtual, botei... sim! Pode crer! Lembra que a gente fez aquele evento? Um evento maravilhoso, pode crer! Eu me lembro uma história que me marcou muito. O primeiro congresso que eu participei internacional aqui no Rio de Janeiro, eu cheguei para a comissão e falei assim, eu quero botar um banner do meu site... que já estava chamando a atenção. Xixo rolando. Eu falei, aí botou no local principal do evento, aquele saguão enorme, Aí eu escutei um colega falando assim, olha, estão dizendo aí quanta pretensão sua. Um cara recém-formado já botando no saguão principal. Olha aí. E você vê, o site já tem mais de 20 anos, ganhou muitos frutos. Através dele, eu viajei o mundo. Isso aí. Né? Você vê, né? Você vê. Quanta pretensão, e se eu ouvisse aquela pessoa, eu ia tirar ali... entendeu? Imagina, cara. Entendeu? Imagina. A gente tem que escutar a voz de Deus, a nossa voz e a voz das nossas mulheres. Se a gente não ouvir as nossas mulheres, elas batem na gente. É verdade. Paulo, o papo está muito bom, mas eu tenho que já caminhando para o encerramento. Amei. Eu queria que você falasse novamente do seu show, anunciar o que as pessoas vão encontrar lá que não te conhece, onde te procurar, as suas redes sociais, para a gente já caminhar com a música que você escolher. Legal. Eu vou fazer show sábado agora, dia 17 de maio, às 8 horas da noite, no Espaço Provocações, que fica no Teatro do Barra Point, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vou cantar essas canções, cantei aqui com o Bordinhão. Vou cantar outras canções minhas que eu nunca cantei em lugar nenhum. Inédita já. Sim, nunca toquei para ninguém, a não ser na minha casa, a não ser com alguns poucos amigos. Vou tocar lá. E vou cantar também canções que eu gosto de cantar. Vou cantar Marisa Monte, vou cantar Lenine, vou cantar Adriana Calcanhoto. Muito e as minhas canções. Vou fazer um espetáculo assim como a gente está fazendo aqui, batendo papo com a plateia, falando de inspiração, da vida, transpiração, da vida, o que as canções representam, como elas nasceram, o que elas fazem em mim e no outro. E vou fazer isso, cara. Vai ser um sucesso. Amém. Isso Legal. Aí. Então, vamos escutar você agora. Eu vou cantar, cara, assim... por exemplo, essa é uma canção que eu nunca toquei e ela fala sobre o dia que eu conheci a Karen sem ter sabido que já conhecia. Estava falando isso com o Tamires. Eu conheci Karen, quando eu fui trabalhar na televisão, Karen trabalhava lá também. Ela era apresentadora de um programa infantil. Eu entrei no estúdio para assistir o programa e tinha uma trupe de palhaços, né, que apresentavam o programa. Ela era uma palhaça chamada Luguita, só que ela estava caracterizada de palhaça, maquiada de palhaço, ou seja, a chance de eu saber quem era zero.
E um tempinho depois, 1 mês ou 2 depois desse dia, eu fui almoçar e ela entrou no restaurante onde eu estava. E quando ela entrou, eu olhei assim e falei, meu irmão, pô, que mulher maneira, que mulher é essa, bicho? E fiquei com ela assim, querendo falar com ela, e aí aconteceu uma coisa assim, uma senhora que é a mãe dela, minha sogra querida, estava na mesa e ela pediu o prato que eu estava comendo, e aí quando eu fui interagir com essa galera, uma menina falou, você não é o Paulo Leonel? Eu falei, sou. Então, a gente trabalha na mesma emissora que você. Nós somos a turma do Lug. Eu sou fulano, eu sou... Aí falou o nome das personagens, e ela é a Luguita, era a Karen. Caramba! E ela já sabia que, quando ela entrou no restaurante, ela já sabia que eu era eu, porque não estava maquiado, né? Eu estava de Paulo Leonel. Então, quando eu entrei, no restaurante, ela lembrou que eu era o diretor que tinha sido apresentado lá no programa. O apresentador me apresentou, o nosso novo diretor da TV, não sei o que, bababá. Então, a música também nasce do que eu vivi, do que eu vi, do que eu senti, né? E aí eu fiz Eu Quero Só Você. Eu vou acabar com ela. Eu quero só você nesse lugar aqui, e se eu te perder, não sei pra onde ir. Eu quero só você nesse lugar aqui, e se eu te perder, não sei pra onde ir. Assim que te vi quando você entrou, meu coração disparou, descobri que era pra sempre ter você perto de mim. No instante seguinte o seu cheiro chegou, do cabelo molhado que o ar espalhou. O ar que eu perdi encontraria no seu beijo. Eu quero só você nesse lugar aqui, e se eu te perder, não sei pra onde ir. Eu quero só você nesse lugar aqui, e se eu te perder, não sei pra onde ir. Assim que te vi quando você entrou, meu coração disparou, descobri que era pra sempre ter você perto de mim. No instante seguinte o seu cheiro chegou, do cabelo molhado que o ar espalhou. O ar que eu perdi encontraria no seu beijo. E nessa casa que a gente criou, pedimos perdão, fazemos amor. Me perco em seus braços, do jeito que eu sei. Encontro seus olhos, como da primeira vez. Eu quero só você nesse lugar aqui, e se eu te perder, não sei pra onde ir. Eu quero só você nesse lugar aqui, e se eu te perder, não sei pra onde ir. Cara, muito bom. Amei. De verdade. Show. Muito bom. Esse encontro, cara, sensacional. Muito bom. Sensacional. Muito obrigado por te ter ver vindo. assim, bonitão, feliz. Isso é importante, que eu sei que é importante. Sim. Agora para você, nessa vida aqui, feliz, bonito, fazendo isso aqui. Bora. Isso aí. Muito obrigado. Tá? Foi um prazer. Verdade. Obrigado, Natan, Tamires. Isso aí. Pessoal, Pod Life. O Pod Life da vida. E aqui a gente escutou várias histórias sobre vida, sobre o cotidiano. E a gente vai ter muito mais por aí. Muito obrigado, Paulo. Obrigado à equipe, obrigado à produção. Foi um prazer estar aí conversando com você. Sucesso no seu show. Obrigado. Não se esquecem de dar seu like, se inscrever. Desculpa. @Paulo Leonel Franco no Instagram, @Nome Movimento. Nome, nova música independente. Nome Movimento, @Paulo Leonel Franco. Nome Movimento no Instagram e no YouTube. Você me acha lá. Isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.